Meus caros internautas, caros telespectadores, meus estudantes, colegas empresários e público em geral, com muito prazer e com muita alegria estamos aqui para discutir um pouco mais de economia. E hoje nós vamos contar aqui com a presença do professor Dr. João Ferti Neto, que é engenheiro florestal, mas é doutor em sociologia, que é uma ciência irmã da economia, e também é diretor aqui do Centro Agroveterinário, do CAV. Eu gostaria de iniciar a conversa falando do seguinte. Existem algumas pessoas, especialmente intelectuais, que foram, aliás, muito pouco ouvidos nesse governo e no governo imediatamente anterior, e que diz e que fala e especula a respeito do fundo do poço. Se por acaso o país, no meio da maior crise econômica que eu, pelo menos, já vi na minha vida, não estou falando de crise política, que também é muito séria, mas crise econômica. Se nós já chegamos ao fundo do poço, alguns brincam que chegamos ao fundo do poço, mas tem outro poço lá, né? E em meio a essa discussão toda, nós estamos especulando quais são as saídas. Então, a saída, são várias saídas. Uma delas é a exportação, que está sendo beneficiada pela taxa de câmbio, hoje 3,80 e perto de 4, né? E outro é a questão da produtividade, que eu gostaria de falar aqui com o professor João Ferti. Nós ouvimos quase a respeito desse tema que o governo está preparando um pacote que esperamos seja um pacote de bondades, né? E cada vez que o governo fala um pacote, todos nós estremecemos. Então, eu gostaria de iniciar perguntando ao professor João Ferti. Professor, essa questão da produtividade, o senhor acha que, considerando a produtividade muito baixa aqui no Brasil, nós poderíamos utilizar a produtividade como uma alavanca, talvez, para sair da crise? O que o senhor acha? Bom, Hildebrando, eu acho que, primeiro, eu não compartilho muito das visões pessimistas, né, sobre crise. Se nós olharmos a história do Brasil nos últimos 30 anos, nós podemos ver que essa é uma crise, né, que ocorrendo a nível internacional, que afeta o Brasil, mas considerando nos últimos anos foram criados 22 milhões de novos empregos formais, as nossas reservas internacionais estão muito bem, mais de 300 bilhões de dólares de reservas. Verdade. A nossa inflação subiu um pouco agora nos últimos anos, mas ela está sob controle, né? Existem mecanismos de controle da inflação e uma certa taxa de investimento público que diminuiu esse ano, mas que vinha crescendo. E, então, eu não compartilho muito, acho que o Brasil tem todas as condições de superar. Temos aí o pré-sal, por exemplo, que são recursos enormes. E, falando especificamente, realmente o Brasil tem um problema de produtividade e que nós podemos dizer que isso está relacionado a dois aspectos. Um dos aspectos é uma infraestrutura, dependência tecnológica e infraestrutura. Esse é um aspecto que, como os economistas todos têm falado. Ou seja, quando países como a Europa se reconstrói, se moderniza, se refaz, nós temos que fazer coisas que não existiam antes. Né? Estradas novas, portos... A gente compara, às vezes, né, professor, é uma comparação meio desastrada com, por exemplo, a Holanda. Mas a infraestrutura holandesa está totalmente pronta e a nossa não está. Sim, então, assim, o Brasil teve um processo de estruturação de estradas nos anos 70, né? Depois houve um hiato de quase 20 anos sem projetos. Quando nós tivemos o ministro dos Transportes aqui, há uns 4 anos atrás, ele disse que tinha uma carteira de 700 projetos. Ele era funcionário de carreira no Ministério do Planejamento e ficou 15 anos sem projeto. Então, o período aquele que foi um equívoco, achar que a iniciativa privada resolveria os problemas de infraestrutura, não resolveu. Então, os investimentos estão aí, estão ocorrendo, né, dentro de alguns prazos, com atrasos, normalmente quando é obra pública, mas estão ocorrendo. Está aí as hidrelétricas, etc. O outro aspecto realmente que diz respeito é que nós temos um déficit, né, de formação profissional. Isso é um fato constante, ou seja, nós sempre tivemos uma educação que foi excludente, uma educação onde a maioria da população não chegava nem a terminar o primeiro grau,
até um tempo. E mesmo quando a educação se universalizou, que as pessoas passaram a ter todas obrigadas a estudar e aumentou o nível de segundo grau, né, e mais recentemente agora aumento das vagas nos cursos superiores, né, e, mesmo assim ainda não houve essa superação da formação profissional. Mas veja, nos últimos anos foram criadas 520 escolas técnicas, né, entre elas o nosso IFSC aqui. Né? Sim, então houve um investimento maciço nos últimos 10 anos em escolas técnicas, porque além do Pronatec, que é um programa que visa superar isso. Com isso não quer dizer que está resolvido o problema da formação da mão de obra, a questão educacional. Nós ainda estamos aquém, né, daquilo que o Brasil precisa, e o Brasil não é um país pequeno que resolva-se com uma medida. Né? É um país grande, de dimensões, com 200 milhões de habitantes, com déficits, como eu falei, na educação, na infraestrutura, e déficits sociais também imensos. Né? Então, se a produtividade é importante, sim, mas a dependência tecnológica que nós temos hoje e ainda a formação da mão, e quando a gente fala mão de obra, não é do trabalhador só, é também dos empresários. Né? Nós não temos ainda como é que vamos dizer, nós não temos um empresariado também, né? Que tem uma formação pró-produtividade. Vou dar um exemplo, né? A gente tem, às vezes, se constitui cursos técnicos, né, ou cursos com tecnologia, nós temos, e nem sempre os empresários, né, eles assimilam, né, aqueles profissionais. O exemplo é a engenharia da madeira. Né? Por que os cursos de engenharia da madeira no Brasil não deram certo? Com exceção de Curitiba, né, que tem uma tradição muito grande na madeira. O setor madeireiro não é tão forte como poderia ser no Brasil, como é em termos tecnológicos nos Estados Unidos, mas poderia ser mais forte se houvesse maior aplicação de tecnologia. Isso é tão verdade, professor, que a nossa região, que tradicionalmente foi dependente da madeira, eu digo a região, não a cidade de Lages, porque a cidade de Lages me parece que não é mais dependente de madeira. Não, tem um percentual, mas assim, a madeira serrada, a madeira aquela, hoje é papel, celulose e aglomerado. Exatamente. Então, é tanto incompreensível esse desinteresse por engenharia florestal. Né? Porque, sinceramente, quando esses cursos foram implantados aqui na região, eu lembro que havia um certo otimismo a respeito disso, né? Mas aparentemente o otimismo desapareceu e os alunos desapareceram. A engenharia florestal até sim, porque mexe com a produção de floresta, outras coisas, mas a engenharia da madeira, ela não foi assimilada nas indústrias. Né? E tanto é que as indústrias locais quase não, tem poucas aqui relacionadas à tecnologia, mas isso no Brasil inteiro. Né? Não houve essa assimilação. Outro exemplo é a engenharia da pesca, que nós temos lá em Laguna. O Brasil tem 6 mil quilômetros de costa, Santa Catarina, um dos estados de maior atividade pesqueira, e era preciso modernizar, dinamizar, organizar, mas o curso tem poucos alunos, né, e não foi assimilado pelos empresários da pesca. Mas tem uma situação, professor, que quando eu ouço essa argumentação, que os alunos desapareceram, os cursos não tiveram repercussão, é uma situação que nós, economistas, vemos, e eu sei que os sociólogos têm um ponto de vista diferente, nós vemos como um ato de mercado. O mercado decide isso aí. Ora, se o mercado não quer engenheiro florestal, não vai haver engenheiro florestal, o que é um absurdo. Mas como é que o senhor vê essa possibilidade de mudar a opinião do mercado, então? Nós precisamos de engenharia da madeira de um modo geral, nós precisamos. Ainda temos boas reservas, eu acho, não são reservas gigantescas, mas temos boas reservas no estado. Não, a engenharia florestal é assimilada, eu estou falando da engenharia da madeira dentro da indústria. Né? Entendo. Mas vou dar um exemplo. O FINEP tinha uma política, até um tempo atrás, de financiar parte do salário de doutores e mestres que fossem contratados para empresas, né? E praticamente nenhum, isso era 40% do salário, não me lembro direito a política, mas praticamente não havia interesse do empresariado em assimilar esses profissionais, né, de maior formação, que seriam aqueles que fariam inovação na empresa. Então nós podemos dizer que é um problema de cultura, que nós temos problema de formação da mão de obra, né? Mas também nós temos problema de cultura
inovadora também no processo produtivo. Mas o senhor, como sociólogo, como é que a gente poderia mudar essa cultura, digamos assim, talvez um tanto refratária do empresário, né? O empresário ou não tem interesse ou não quer, mas de toda forma o resultado é o mesmo, né? Do ponto de vista universitário, os cursos estão desaparecendo, o que é um tanto absurdo ainda, né? Não digo que esteja desaparecendo, mas eu acho que é um trabalho longo, né? Inclusive, falaste do mercado, né? Uhum. Então, mas a relação do mercado também pode ajudar, né? Ou melhor, pode ser um estímulo para que o empresário ou melhore a sua produtividade ou abandone a atividade, né? Mas nós temos uma dependência tecnológica também, né? As grandes tecnologias, hoje em dia, no Brasil, nós somos consumidores, né? Como é que tem algumas áreas que a gente tem algum trabalho, né? Como o senhor vê essa questão da dependência tecnológica num ambiente globalizado? Por exemplo, se nós conseguimos instalar aqui em Santa Catarina uma fábrica da BMW, esse é um bom exemplo. Nós não vamos dizer ou supor ingenuamente que a BMW vai colocar a sua tecnologia à disposição. Não vai. Ela vai manter a reserva da sua tecnologia. O senhor está se referindo a essa situação porque a globalização traz a tecnologia. Por exemplo, no interior de São Paulo, em Jundiaí, se não me engano, nós vamos ter uma grande fábrica multinacional de chip de computador. Ora, essa é uma tecnologia essencial que está vindo para cá, mas também não vamos supor que a tecnologia vai ficar disponível. Mas o que eu estou dizendo a tecnologia virá, professor. Isso não é suficiente na sua visão de sociólogo? Ela vem como equipamento, como máquina, como montagem, mas ela não vem o domínio intelectual, né, que é o que eu e a produção. Na área da agricultura, um exemplo. A agricultura nós somos hoje, embora nós tenhamos a Embrapa que pesquisa, as estações experimentais pesquisam, nós somos totalmente dependentes da tecnologia de multinacionais. Sementes, né, e defensivos, né, somos completamente dependentes, né. Claro que essa dependência é mútua também, as empresas que vendem para cá também são dependentes. Mas nós, assim, em termos, a não ser em algumas áreas, mas em geral é dependente. Como é que o senhor vê como é que o senhor caracteriza, professor, essa dependência tecnológica, especialmente, por exemplo, o senhor falou agora no agronegócio? É verdade, nós temos muitas multinacionais, mas deixa eu lembrar de uma coisa interessante que a gente viu recentemente por aí. O Brasil finalmente conseguiu superar o problema de uma doença muito específica no cacau. Uhum. E vamos voltar este ano a produzir uma quantidade recorde de cacau e talvez nos encaminharmos para uma posição tão destacada quanto a gente já teve no passado. É possível, temos as condições para isso. Mas nesse caso em que nós superamos esse problema, talvez até com a ajuda de uma multinacional, mas eu soube que essencialmente as pesquisas foram feitas pela Embrapa. Normalmente essas culturas que são só locais, que são mais nacionais, a Embrapa tem um papel importante, as universidades também, né? Mas o grosso da produção agropecuária, né, então, soja, o próprio milho e os produtos veterinários, eles são realmente dependentes de tecnologia multinacional. Então, isso é um problema para o país, na medida em que ele tem essa dependência. Claro que no mundo globalizado, né, então a gente tem as vantagens, né, as vantagens também digamos, tecnológicas que possam surgir, inclusive parcerias. Mas, por exemplo, na área de aviação, nós temos uma alta produtividade em produzir aviões, né? Sim. Mas temos uma dependência tecnológica, não podemos vender para quem nós queremos, né? Porque parte da tecnologia é norte-americana, né? Então, isso não quer dizer que o país, o Brasil, né, vá ter uma independência tecnológica do resto do mundo. Isso hoje é quase que impossível. Exatamente. Até pelo volume de produção, até pouco tempo atrás os dados apontavam que 70% da produção mundial de ciência e tecnologia se dava nos Estados Unidos. Mas hoje esse dado mudou um pouco, a Europa e China já avançaram, o próprio Brasil avançou um pouco mais, eu acredito que deva ter diminuído.
E mesmo nos Estados Unidos, a maior parte dessa pesquisa, 60%, 70%, era encomenda militar. Uhum. E o restante, 10%, a área da saúde. Né? Mas quando se fala em área de saúde, é fármacos, né? Laboratórios. Né? Então, quando a gente vê a ciência e a tecnologia, ela é uma ciência e tecnologia que também é voltada para a produção, mas voltada para as grandes, para a própria estrutura do capitalismo moderno, que é as grandes corporações. E a gente consegue parte da tecnologia, consegue a aplicação da tecnologia. Nós podemos, o Brasil desenvolve satélites, nós podemos desenvolver alguns equipamentos, mas a tecnologia lá do GPS, a tecnologia do chip lá de produzir, né, o que está atrás dessa tecnologia, nós somos um mundo praticamente dependente. Eu tenho um colega economista, o professor José Antônio Lacerda, que também, ele advoga a sua opinião. Ele diz que o fato de multinacionais estarem por aqui e, de certa forma, controlarem parte da nossa tecnologia, isso é muito ruim. E eu tenho um ponto de vista um pouco diferente. Eu acho que mais cedo ou mais tarde essa tecnologia vem e passamos a controlar, e eu acho também que é uma questão de prazo por causa da globalização. Mas essa é uma boa questão, né? É uma boa questão se o país consegue absorver tecnologia fina. E talvez a gente possa realmente lembrar um exemplo muito bom, que é o da Embraer, né? A Embraer fabrica excelentes aviões, mas as turbinas Pratt e Whitney não são brasileiras, né? São americanas, se eu não me engano, ou inglesas, não tenho certeza. Então, até onde a gente vai? Essa dependência. E o que significa essa dependência? Significa o senhor vê algum prejuízo para o país quando nós dependemos de uma tecnologia como essa turbina de aviões, por exemplo? O senhor vê, dependemos, digamos, da Pratt e Whitney. Nós não temos motores a jato da mesma categoria ou da mesma classe. Então, temos uma dependência. O senhor vê, professor João Ferti, essa dependência como uma coisa danosa para a Embraer e uma coisa prejudicial para o Brasil também? Não, ela é até benéfica, senão nós não estaríamos produzindo os aviões. Sim. O que todos os países devem fazer é ter também a sua produção tecnológica. Né? Nós não vamos, por exemplo, fechar a fronteira, isolar a tecnologia, é um equívoco, como aconteceu nos anos 80, onde a tecnologia de computação ficou fechada, o Brasil se atrasou, foi atrasado vários anos. É, né? Verdade. E o mundo andou para frente. Então, não significa o isolamento tecnológico, mas o país tem que desenvolver núcleos ou setores estratégicos ou nichos de tecnologia, exatamente porque, quando a gente fala em produção, produzir soja, produzir gado, né, é importante para manter a balança comercial, para manter a economia funcionando, mas a tecnologia também é um produto. Então, o investimento, os países que se desenvolveram rápido, estabilizaram a sua economia e sociedade, como a Coreia, por exemplo, né? Ela não fez isolar a tecnologia, mas teve um papel preponderante em educação e tecnologia. Claro que o modelo coreano não serve para nós. Né? Não serve. A disciplina a coreana, nós não vamos chegar lá tão cedo. Mas nós temos outras vantagens nisso, né? A flexibilidade do brasileiro, fazer ser um país nesse momento de globalização, de multiculturalismo, ser um país que pode receber pessoas e é bem recebido lá fora, né? No momento em que o Brasil muitas vezes é bem visto, porque muitos países não querem os Estados Unidos, não querem a China, não querem a Rússia, mas o Brasil entra como um país mais aberto pela sua tradição. Então tem vantagens que nós precisamos também saber explorar. Né? Não temos a disciplina dos coreanos, né? Nós podemos ter outras características que podemos trabalhar também. É verdade. Ainda mais ou menos nessa linha, professor, como que o senhor vê a produtividade? O senhor acha que a nossa produtividade, especialmente a produtividade do trabalho? Porque quando a gente está discutindo o que nós estamos discutindo agora de tecnologia, nós estamos com um olho na área industrial, que está em franco recesso no país, está reduzindo a sua participação na economia, o que é uma coisa completamente absurda.
como que se entende o descaso do governo em relação à indústria. Eu não vejo como, a não ser por uma decisão estritamente política. Mas nesse caso, professor, já que nós temos eu não sei se eu posso classificar de desinteresse do governo em relação à situação da indústria, que é a que traz inovação tecnológica, essencialmente. É claro que existe inovação tecnológica em outros setores. Por exemplo, o setor bancário tem uma tecnologia das melhores do mundo. Tá certo? E é da área de serviços. Então, mas essencialmente a inovação vem da indústria, que está em recesso, como eu disse, né? Então, como é que nós ficamos nessa questão toda se o nosso governo atual apresenta um certo desinteresse em relação a isso e, ao mesmo tempo, a produtividade do trabalhador brasileiro continua caindo? Eu sempre menciono um fato. Eu estava conversando com uma autoridade do governo estadual a respeito de produtividade do trabalho, que é aproximadamente 1/5 da produtividade do trabalhador americano, e eu brinquei com ele: o que o senhor acha então da produtividade do trabalhador da Serra Catarinense? Está em 18,5 como a média do país? Eles não. Eu acho que está bem menos, talvez em torno de 15 ou 14. Eu acho que existe um exagero, infelizmente ou desgraçadamente, um exagero talvez, né? 14, por exemplo. Mas como o senhor vê, professor, essa questão da produtividade decrescente agora que nós temos em meio a toda essa crise? Como é que nós podemos mexer nisso? Com, por exemplo, mais cursos técnicos? O que o senhor acha? A desindustrialização que falo é um efeito da globalização, né? Quando tem tecido sendo produzido na China a um preço muito mais barato, obviamente que a indústria aqui vai sofrer. E nós tivemos, isso está sendo revertido agora com a questão do câmbio, né? Que aumentou. Então a industrialização ela é efeito num processo de globalização. Tanto é que o governo tem planos, os planos de desenvolvimento da indústria foram todos aprovados pelos empresários, do governo, e financiamento, inclusive, né? Mas, como o mercado, como falaste, né, termina influenciando. Então, o empresário não vai investir numa nova fábrica de tecidos, para dar um exemplo bem característico nosso aqui do Estado, se o produto da China chega mais barato e as barreiras alfandegárias são complicadas. Então, esse é um processo da globalização. Por outro lado, a produtividade ela está ligada a dois aspectos. A gente fala do operário, né? Mas ela está ligada também aos processos produtivos, né? O aumento de produtividade se dá por um motivo como é que tu aumenta a produtividade? Ou tu faz o operário trabalhar mais rápido, com mais eficiência, sim, ou tu muda a máquina, né? Tu pega uma máquina onde tem 100 operários, pega uma serraria, né? Quantos operários, trabalhadores precisavam tocar uma serraria aqui em Lages, antigamente, né, quando tinha? Tinha 100, 150, né? Sim. Uma serraria que é comprada ali na Mil Serras, aqui em Lages, né? Que vende para o Brasil inteiro, para a África. Quantos trabalhadores precisam naquele sistema tecnológico para operar uma serraria e produzir mais do que produzia antes? Então, a organização do processo produtivo e a organização dos equipamentos e máquinas que aumenta a produtividade, aliado, obviamente, à mão de obra, né? E o aspecto gerencial. Mas esse é o ponto, professor, a qualidade da mão de obra. Um aspecto, né? Um aspecto. Nós tínhamos na Zona Franca de Manaus, índios saídos diretamente da aldeia trabalhando na montagem, sim, de equipamentos, né? Seria muito interessante comparar a produtividade. Tinha uma produtividade razoável. Né? Olha, essa informação, professor, que eu acho. Hoje não tem mais, hoje não é mais. É interessante isso, né? É muito interessante. Mas a questão da produtividade, ela tem, naturalmente, como o senhor mesmo está falando, várias facetas. E eu gosto. Vou dar outro exemplo aqui, ó, né? Okay. Na área florestal, como é que se colhia madeira? Motosserra, uma serra, não era nem serra, motosserra, puxar de correntão, né? Hoje as frentes de colheita com as máquinas, agora tivemos mês passado a inauguração aqui de uma montadora, né? Passou de 20 mil toneladas por mês de frente para 50 mil, e hoje é possível 70 mil toneladas de madeira por mês.
tu tem o operador dentro da cabine, com joystick, né? Ou seja, com poucas pessoas tu faz todo um sistema de colher de transporte que a gente precisava centenas. Nesse caso que o senhor está falando, a produtividade aumenta absurdamente, né? Influenciando a média estadual ou nacional, e ela é decorrente da mecanização, que é parte... Que é um dos aspectos. É um dos aspectos. Automação, mecanização... Agora, nós temos um problema que, eu não sei se é um problema nacional, mas é o problema do amadorismo. Em qualquer parte que a gente vá, ou no trabalho informal, ou até mesmo na contratação de funcionários, de trabalhadores pelas fábricas, o amadorismo é um inferno, o amadorismo é uma praga, porque muitas vezes nós ouvimos que a pessoa é digamos qualquer é um eletricista, digamos, né? E na verdade vai se ver, a pessoa não tem conhecimento técnico a respeito da eletricidade e repercute imediatamente na produtividade. Essa pessoa, quando vai trabalhar, digamos, numa empresa bem organizada, essa pessoa vai apresentar baixa produtividade, tem que ser retreinado e vai causar inicialmente, talvez com o tempo isso melhore, vai causar um prejuízo para a fábrica e vai causar um prejuízo para o país. Então, essa questão do amadorismo, senhor, como é que o senhor vê, como é que a gente pode reduzir esse amadorismo? Exatamente, o governo federal investiu 520 escolas técnicas, como o nosso IFSC, que tem uma flexibilidade na formação, além do aumento de vagas nos cursos superiores, via o ProAero, né, a expansão das vagas federais, o ProUni também, e o Pronatec, são as medidas possíveis. Não quer dizer, aquela formação ali, ela tem que ser complementada depois na empresa, tá? Inclusive o menor aprendiz, né? Então, existem políticas públicas no sentido de exatamente atacar esse problema da formação da mão de obra. Então, tanto é que aparece vagas para especialistas, né? Eletricistas, mecânicos, e não tem pessoas disponíveis, né? Então, esse é um esforço do governo, mas aí entra um outro aspecto aí sociológico, né? Eu falei dos empresários, que às vezes a empresa não está muito receptiva, mas também existe um aspecto sociológico também dos jovens querer essa profissão, né? Que é um outro problema. Né? Hoje, e as pessoas veem como algo ruim, mas por que o jovem vai querer trabalhar num serviço, digamos, de chão de fábrica, às vezes sujo, né? Se ele pode trabalhar num ambiente limpo, com ar-condicionado, com tecnologias de informação mais leve. Então, nós temos também esse aspecto sociológico, né, de valorização do trabalho manual, né? E não é algo que se faz, quer dizer, se faz com salário também, claro, né? Mas se faz também com as condições de trabalho. Construção civil, né? A construção civil, quem é que quer trabalhar na construção civil? Um jovem, né? Que é um trabalho pesado, um trabalho rude, né? Então, nesse caso, a construção civil, além do salário, não é o problema do salário só, é também técnicas construtivas que tornem aquela atividade mais técnica, inclusive, né? Eu estava conversando... Mas isso tem que convencer não só os empresários, como até o próprio trabalhador a ter aquela facilidade, aquela proximidade profissional de tecnologia. Eu estava conversando com o professor João Ferti com um colega nosso, que é o professor Telmo Coelho, do Senai, e ele estava me contando o seguinte, que dos alunos do Pronatec, que é um curso de educação técnica, né? E aliás, eu tenho ótima impressão desse curso. 80% dos alunos não querem trabalhar como operários, eles querem se tornar engenheiros. E eu acho que isso é uma coisa extremamente bonita, né? Mas como é que fica, digamos, a nossa esperança de mão de obra mais qualificada? Nós só podemos imaginar, então, que esses problemas vão se resolver no longo prazo. Sociologicamente falando, esses problemas foram parcialmente, hoje não, mas parcialmente resolvidos em alguns países europeus, né? Sim. Como, professor? Hoje mudou um pouco porque tem, por causa da migração e tal. Com a diminuição da diferença de salário. Nós tivemos problema alguns tempos atrás, até na Itália, onde muitos jovens não queriam fazer engenharia, não queriam fazer cursos que exigissem maior responsabilidade,
porque a diferença de salário entre o menor salário e o maior salário era 1 para 6, 1 para 8 no máximo. Uau. Então, houve toda uma política pós Segunda Guerra Mundial que não só qualificou, desenvolveu os países europeus, mas também houve a diferença de salário era menor. Então, com isso, né, há uma motivação para o cara poder ser um operário, eletricista e com perspectiva, né, de vida, de salário, né, ser razoável, não com a profissão, porque ele pode fazer outras coisas também, né, na vida. Né? Então, o problema é que no Brasil, a ideia de ter um curso superior deve ser incentivado, tanto é que em alguns países desenvolvidos, por volta de 70%, 80% dos jovens fazem curso superior, e obviamente que nem todo mundo vai trabalhar de administrador, de médico, de engenheiro, né? Mas faz o curso superior. Né? Mas como a diferença de salário não é tão gritante como no Brasil, há uma perspectiva de poder trabalhar em qualquer área. E se realizar profissionalmente, inclusive. Né? Isso é um ponto importante. Então eu acredito assim, que o Brasil, enquanto a diferença de salário for muito grande e o status social atribuído às profissões for muito diferente, a motivação para sair de uma condição de um emprego menos valorizado e menos remunerado, né, menor remunerado, vai ser muito forte. Então, são problemas de longo prazo, como tu falaste, mas que exigem uma visão sobre o contexto todo da sociedade. Isso também nos leva a pensar que todo o quadro é bastante complicado. Primeiro, a solução é para uma geração, isto é, 20 a 30 anos. E segundo, nós precisamos de uma certa coerência, uma certa continuidade de políticas, especialmente na área educacional. Nós tivemos agora, há pouco tempo atrás, a nomeação do professor Giannini, que é uma pessoa extremamente competente, como ministro, e ele ficou alguns poucos meses lá e foi expelido, naturalmente em troca de um político. E isso faz com que as soluções que a gente está prevendo, e por exemplo, essas que nós estamos discutindo aqui, professor, que elas se prorroguem no tempo mais ainda. Então, existe uma espécie de maldição que nós vamos cada vez ter uma indústria menos importante, com o tempo menos e menos importante, e um crescimento muito grande do setor primário, do setor agropecuário. Isto é, isso que eu quero lhe perguntar, professor. Nós vamos nos tornar realmente os fazendeiros do mundo? Isto é, o Brasil vai ser fornecedor de alimentos para o mundo, ponto. O senhor acha que esse é um cenário... Eu acho que será o fornecedor de alimentos, com certeza. Nós temos um potencial produtivo... Majoritariamente, professor. Eu acredito que não. Acredito que no mundo inteiro o setor agropecuário, ele tende no Brasil, ele tende a... Hoje ele está tendo uma importância em função da balança comercial, né? Mas ele tende a se situar por volta aí de 20%, 25% do setor como um todo, né? Toda a cadeia produtiva, né? Mas eu acredito que não, que certamente a indústria e serviços também, vários tipos de serviços vão superar a agropecuária. Isso é momentâneo. Mas o Brasil será, com certeza, um dos maiores fornecedores de alimento no mundo. Né? Perfeitamente. Nós temos um potencial não só de produção, nós estamos produzindo 70 sacos de soja por hectare em Goiás. Né? Nossa produção de arroz, que não é muita coisa, mas aqui o recorde de produção mundial é aqui no Rio do Sul, na região. A produção de gado não existe em outro lugar, né? Madeira, né? Quando nós produzimos 50, 60 metros cúbicos por hectare ano, né? Em pinos, eucalipto um pouco menos, os outros países produzem 10, 12. Né? Sem dúvida. Mas assim, eu acredito que o setor agropecuário vai continuar sendo forte, né? Nós temos essa estrutura, mas o Brasil vai caminhar para um processo de industrialização também. Eu queria falar rapidamente sobre a questão dos planos, né, de educação. Nós temos hoje no Brasil uma estrutura institucional feita pela Constituição, pelas leis, que nos garante essa continuidade que falaste que às vezes é quebrada. Ou seja, nós temos os Planos Nacional de Desenvolvimento da Educação, né, está sendo votado, as conferências que ocorrem em todas as áreas das políticas públicas, desde o município até o nacional. Então, existe um mecanismo institucional, um arcabouço institucional que permite dar essa continuidade. O
problema é que nós somos sempre atropelados pelas crises econômicas e políticas. A crise política, ou seja, a forma de lidar com a democracia e com o poder, ela é uma forma do tudo ou nada, né? Então, tem projetos e políticas que estão lá no Congresso há 10 anos, que todo mundo concorda, ninguém é contra, mas não passa. Exatamente. Né? Então, talvez um amadurecimento da nossa democracia levaria a que essas políticas tivessem uma continuidade independente do governo e fossem preservadas de certas crises econômicas. Né? Okay. Então, esse talvez seja um problema da nossa pouca maturidade ainda institucional e democrática no fazer, mas no arcabouço jurídico nós temos algo que não deve ser desprezado. Nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu gostaria muito de agradecer aqui a presença do professor Dr. João Ferti Neto, diretor do CAV, porque a gente discutiu todos esses assuntos muito, muito relevantes, e eu vou convidar o professor João Ferti a fazer suas palavras finais para nós podermos encerrar o programa, professor. Eu acredito que a gente que atua como professor e agora como diretor de uma instituição, que vê jovens, né, chegando com entusiasmo, eu acredito que a gente tem que transmitir um otimismo. Né? Tem que transmitir um otimismo. Claro. E quando tratar as questões, a gente tem que tratar exatamente em termos objetivos e com uma certa, digamos, não é só seriedade, isso claro, mas também procurar no debate de ideias, na troca de ideias, procurar soluções e caminhar para alternativas que realmente sim sejam passíveis de ser colocadas em xeque, né? Perfeitamente. Então, assim, quem trabalha com a educação e a área de ciência e tecnologia deve ter esse otimismo, porque do contrário, então nós vamos ficar reclamando, né? Então, acho que esse é um papel de quem está à frente, tanto na instituição, mas quem está na academia também, né? Perfeitamente. Professor João Ferti Neto, muito obrigado por vir discutir com a gente esses assuntos. E, ao encerramento, nós gostaríamos de dizer que foi um grande prazer discutir novamente as questões da industrialização e as questões da educação e produtividade, que são altamente relevantes para todos nós. Eu convido os internautas, os telespectadores para o nosso programa aqui brevemente. Um abraço a todos.